Falar de informações não é apenas falar sobre volume, é consistência com a realidade, estrutura, profundidade, histórico e capacidade de transformar informação bruta em sinal acionável. Este painel inverte a lógica dominante do mercado. Em vez de perguntar como a IA vai mudar o crédito, pergunta o que você, responsável por crédito, precisa garantir nos dados para ela funcionar de verdade. Esse é o ângulo onde decisões são mais seguras, inclusivas e sustentáveis. E deixam de ser promessa e se tornam resultado. Eu não poderia confirmar ou concordar mais com essa abertura que a Quad traz para a gente aqui, do quanto a gente precisa da consciência humana para criar o IA. Então eu quero chamar aqui de trás para frente aqui nessa ordem, né? Mas vou chamar primeiro o meu amigo de 30 anos, fomos sócios por 14 anos, e essa é a informação mais importante dele aqui é essa, mas eu vou falar as outras também. É o executivo que ajudou a inventar o crédito digital no Brasil. Todo mundo conheceu o Bompacred, certo? E hoje lidera a próxima transformação, dado com inteligência artificial no núcleo. Quase 30 anos no mercado financeiro, pioneiro no crédito digital no Brasil, ex-sócio da Goon e fundador da fintech Bompacred. Formado pelo IBMEC e pela Harvard Business School, hoje lidera a Quad na missão de transformar dados e inteligência estratégica para o ecossistema financeiro nacional. Considero o Ricardo um dos caras mais inteligentes que eu conheço e um amigo querido que vivenciamos muitas experiências boas e ruins juntos. Então é um prazer ter você aqui. Obrigado por nos patrocinar, confiar na gente sempre, como você sempre fez. Vem para cá, Ricardo Kalisten. Vou também chamar um novo amigo, muito querido, conhecido mundialmente. Eu acho que no mundo do crédito é o cara mais conhecido no mundo. Vocês estão ouvindo isso, não? Elias Fair, presidente da NBC, INDC, o CTO que coloca a infraestrutura de AI nos maiores bancos do Brasil para rodar. Presidente da NBC e representante da América Latina no Comitê de Crédito do Banco Mundial, Elias Fair é uma das vozes brasileiras mais influentes nos fóruns globais de crédito e inovação. Se você for tentar marcar uma hora com ele, você não consegue. Você precisa de 6 meses antes para tomar um café com Elias. Ele também fez Poli, USP, até a Kellogg, na América Latina e Ásia. Sua trajetória é marcada por fronteiras que ele mesmo ajudou a desenhar. Com todo respeito, muito orgulho, Elias, sobe para o palco com a gente. E traga um novo amigo, porque quando a gente encontra alguém, encontra dois mundos, e os mundos se conectam e a gente vira amigo, porque esse é meu lema de vida. Luiz Fernando Liguori, é Liguori, né? CTO da AWS, o CTO que coloca a infraestrutura de IA dos maiores bancos do Brasil para rodar. Olha o tamanho da brincadeira aqui no palco. Engenheiro eletrônico com MBA pela FDC e INSEAD, construiu mais de 2 décadas liderando tecnologia em empresas como IBM e Amazon Web Services. Como CTO da AWS no Brasil, traduz complexidade técnica em estratégia e ainda forma líderes em salas de aula da Fundação Dom Cabral e do IESE, que eu não lembro o nome agora, que depois você fala aqui. Gente, muito obrigado, Luiz. Sobe aqui com a gente. Diante de tantas feras, é óbvio, eu saio do palco e deixo o comando para o Elias. Olá, bom dia a todos. Queria agradecer ao Manfio a oportunidade e realmente é um privilégio estar aqui hoje falando com 2 pilares aí, nacionais e internacionais de crédito e também de tecnologia. Então, nessa sessão nós vamos conversar bastante sobre
O que se fala e também o que não se fala, né, em cima dessa nova transformação de inteligência artificial, né, e que realmente é um movimento que está transformando a civilização, é um movimento cognitivo e avança com vários impactos aí. Então, nós vamos seguir aqui com as rodadas de perguntas e depois, se a gente tiver tempo, a gente talvez abra para algumas perguntas aí da plateia. Então, vamos começar falando um pouco de tecnologia. Tá? Liguri, muitas empresas querem usar IA no crédito, mas ainda não possuem uma arquitetura de dados madura. Na prática, o erro mais comum continua sendo pelo modelo antes de estruturar os dados, governança e rastreabilidade? O que eu posso falar aqui em cima disso? Primeira coisa, as empresas que estão investindo na fundação, no dado, né, com certeza estão vindo bem preparadas. E eu vejo isso. A gente atende todos os clientes do Brasil, todos os tamanhos. Ele me apresentou como bancos. Bancos é um setor muito forte para a gente também, setor financeiro. Né? As empresas que investiram nessa fundação anterior aceleraram tudo isso. Né? Quando a gente vai falar agora de gerar insight, de IA, de modelos, de IA generativa, o que seja, o pessoal está indo muito mais alavancando isso. Né? Por onde que começa, pessoal? Eu gosto de fazer uma analogia bem simples desse negócio, que é a analogia do parquinho, do playground. Primeira coisa, a gente tem que começar, a gente não tem que ter a Disney, pessoal, a gente tem que começar com o playground lá, o parquinho. O parquinho vai ter poucos brinquedinhos, vai ter o campinho, vai ter o escorregador lá, vai ter o balanço, e é isso, né? O que é isso aí? É a fundação. Se eu não tiver uma fundação de dados robusta, escalável, não tiver isso aí, não adianta. Aí, em volta da fundação de dados, eu vou criar a fundação de IA, e aí eu vou poder começar a falar de insight, de gerar valor. Se a gente pular essa fase do jogo de criar a fundação de dados, eu vou virar e falar, putz, não trouxe o valor que eu queria. Eu esperava que havia esse valor e a IA não é boa, não funciona, vamos trocar de modelo. Aí começa uma discussão que, acho que tem uma discussão antes, né? Então, acho que o primeiro ponto é a fundação. E na fundação tem uma coisa, eu tenho que pôr a regra, né? No campinho, joga a bola. No balanço, não pode ficar de pé. Né? E isso é governança. Se eu não tiver a fundação mais governança bem estruturada, não rola. E aí o pessoal vira e fala, legal, vou fazer a fundação, é uma coisa que eu falo muito nos clientes. Os clientes que estão extraindo valor têm uma fundação robusta. E aí, fundação de dados, né? E aí eu chego lá e falo assim, qual que é o segundo pilar disso? Se eu fiz a fundação, tem o parquinho, mas eu não ensinei ninguém a brincar no parquinho. Então, eu tenho que ter as pessoas, eu tenho que treinar as pessoas a brincarem no parquinho. Eu tenho que, talvez, mudar a forma que eu contrato. Talvez eu vou ter que tirar gente, pessoal, porque não bate nessa cultura nova. E aí, o terceiro pilar, que o pessoal fala, eu tenho o parquinho, todo mundo sabe brincar, acabou. Não, não acabou. A empresa tem que permitir brincar no parquinho. E permitir brincar no parquinho, para mim, é cultura. Eu posso errar, eu posso experimentar, né, eu vou conseguir experimentar isso aí. Então, eu acho que o primeiro ponto é essa fundação toda. E aí você falou de arquitetura de dados. Eu acho que a arquitetura de dados é um pilar. Na verdade, é fundação de dados. Dentro de fundação de dados tem várias camadas. Tem a arquitetura de dados com as diversas camadas da arquitetura de dados. Tem a plataforma de dados. Tem a governança de dados. Tem a segurança por trás disso. E tem, no final, embaixo disso, tem cultura e modelo organizacional, né? E aí, acho que cultura é papéis, responsabilidades. Eu treinei as pessoas. E modelo organizacional é o modelo operacional. Como que eu vou operar? No modelo de dados é centralizado, eu tomo conta de tudo, e talvez uma área muito regulamentada tem que centralizar mesmo. Ou é descentralizado? Eu posso falar de exemplo de clientes nossos aqui, do setor, que estão descentralizando. Né? E aí você tem prós e contras, né? Ou um híbrido disso, né? Um federado. Então, são esses modelos. No final do dia, as empresas que estão investindo nessa fundação aceleraram. Então, primeiro ponto, tem que investir nessa fundação, né? Vai ter mais benefício para criar uma arquitetura, uma fundação robusta, escalável, cost-effective, sustentável, né? E segura. Acho que é um ponto importante em volta disso. Se não tiver fundação, pessoal, vai ser um projeto, one of a kind, que a gente pode ter sorte ou não de dar certo. E no final a gente não vai pegar todo o benefício que tem da IA, da nuvem, do dado. Esse é um excelente ponto. O que a gente tem visto aí em geral é o efeito FOMO. Vocês ouviram falar? Não. Fear of missing out. As pessoas pulam
vou fazer, é alegria, é animação, vou pegar, e isso aí exige, como o Liguri bem falou, né, uma preparação e uma fundação sólida. Em termos mundiais, o que está sendo muito discutido são 3 aspectos aí, inclusive, a curador, como é que chama? O compliance, a curadoria e a governança. Então, já estamos caminhando algumas geografias, indo para um modelo ainda muito mais sólido em nível de gestão, que é um modelo normal de evolução de qualquer tecnologia que entre. Hein? Tecnologia não é o principal, né? No final tem pessoas no meio. Gente, a gente estava discutindo antes aqui o papel do ser humano aí nessa história toda. Se a gente não se preparar, não tem jeito. Isso em larga escala, né? Porque assim, posso falar da COD, mas em todas as empresas, isso é um ponto que a gente vem puxando muito. O conhecimento, o entendimento, porque assim, é uma nova revolução e que já aconteceu. Na verdade, a gente já está no meio da construção da próxima fase, né? Então, a gente, de fato, tem que olhar muito para a cultura organizacional e garantir que as pessoas, como você falou, né, que as pessoas possam ter. O fast fail nunca foi tão verdadeiro, né? Hoje você pode errar, porque você aprende muito rápido como sair desse erro, mas também tem que aprender as fundações da própria IA, né? Então, não só, acho que a gente precisa evoluir nesse sentido, isso é para todos nós que estamos aqui. Eu sou um viciado em IA, eu utilizo IA todos os dias da minha vida, desde o início do ano. Sou um viciado aqui em Cloud Code, por exemplo. Tem várias outras ferramentas, mas é importante que todo mundo se aculture para esse novo mundo que já chegou, já é a realidade, porque isso vai fazer a diferença na carreira de cada um de vocês aqui. Ricardo, deixa eu fazer um comentário, desculpa. Vamos lá. A gente combinou aqui. Eu acredito, escreve isso, eu acredito que vai chegar um dia, assim, hoje, por exemplo, acabou a eletricidade. Aí passou um tempo, o pessoal fala, não dá para trabalhar. Eu acredito que vai chegar o dia que, hoje eu vou estar em greve, a IA está fora. Não consigo trabalhar, isso é perigoso. Né? Como que a gente treina, né, as pessoas, porque elas não podem depender, elas têm a fase final, é elas. Né? E falando de arquitetura também, que eu acho que é importante, a gente trabalha muito com isso, assim, dados é a fundação. Sempre foi, para qualquer birô de crédito, dados é a fundação. A governança ela já está estabelecida nesse mercado de birôs de crédito, assim como grandes bancos e bancos também têm suas governanças e têm os seus guardrails, né? Como colocou aqui em relação ao parquinho. Isso são pontos que a gente vem estabelecendo, mas isso, claro, a gente está falando de empresas que trabalham massivamente com dados todos os dias, né? Essa cultura não tem todas, de fato. Então, a gente precisa traduzir isso para todas as empresas, de fato, toda essa questão de governança de dados, de gestão, de segurança, isso é fundamental. Em termos de arquitetura, quando a gente fala de um birô de crédito, ele não para em dados. Em cima de dados, a gente tem outro patamar, outro degrau, que é a inteligência, que é a geração de inteligência em cima desses dados, que vão traduzir em melhores decisões para os nossos clientes. O que a gente fez, e aí, falando um pouquinho aqui da experiência que a gente está tendo na COD, o que a gente fez foi construir um outro patamar em cima de inteligência, que é a plataformização. A gente juntou todos os nossos serviços numa plataforma só. Isso deu para a gente a capacidade de criar o quarto patamar, que é o patamar de maior gestão de valor, de maior proposta de valor, que é o patamar de serviços, que é ajudar o nosso cliente com tudo que bebe de toda essa estrutura que a gente está falando, toda essa arquitetura que a gente está falando aqui, a ter as melhores decisões de crédito. E agora a gente está criando, muito avançado já, na decisão via IA. Então, a gente está criando aqui já, de forma muito avançada, agentes que vão ajudar cada um de vocês a produzir 10 vezes mais a tomar decisões de crédito, prevenção à fraude e cobrança. Então, de fato, essa arquitetura é fundamental, isso vale para qualquer empresa, né? Qualquer empresa tem que ter suas governanças de dados,
sua inteligência, sua plataforma para poder aplicar a IA de uma forma correta. Muito bem, olha só. Então fica aí uma mensagem para vocês. Adotar IA é 10% modelo, 20% infraestrutura e 70% pessoas aí. Tá bom? Vamos dar sequência aqui. Olha só, agora uma pergunta para o Ricardo. O mercado fala muito de IA, mas ainda decide crédito com dados incompletos, né? Desatualizados ou fragmentados. Na sua visão, qual o maior déficit do crédito brasileiro hoje? Profundidade de dados, atualização, integração entre fontes ou capacidade de interpretação? Boa pergunta, Aquiles. Eu diria que a gente está vivendo num mundo de inundação de dados. A gente está... O dado em si não é um problema. A gente tem o cadastro positivo, a gente tem o SR, a gente tem dados de utilities, telcos. Então, assim, os dados em si, eles não são mais o problema do mercado. Já falou de governança, já tudo isso é necessário, de arquitetura. Agora, dados com ruídos, dados com, dados com interferências, são ruídos que atrapalham a tomada de decisão. Além disso, dados que não são interpretáveis também não ajudam a tomar a decisão. Um passo específico de crédito, o mercado tem dados negativos também, e a gente evolui muito nesse mercado em termos de cadastro positivo, e a gente continua tomando decisões, a grande maioria das empresas continua tomando decisões em dados negativos. Então, assim, o mercado evoluiu muito, mas a decisão ainda não evoluiu na ponta como ainda precisa e ainda dá para evoluir muito. Mas eu acho que o mais importante aqui é quando a gente fala de interpretação de dados. Eu acho que nesse mundo de inundação de dados, a gente está no mundo de indigestão de dados. E eu acho que quem aprender, quem tiver a capacidade de digerir os dados de forma mais rápida, usando IA, porque é o que a gente tem de ferramenta hoje, eu acho que vai sair na frente. Então, conseguir traduzir, interpretar os dados, sair dos dados para decisão de forma mais rápida, sem interferências, sem ruídos, com os dados mais avançados, vai ganhar o jogo. É verdade. Nesse mundo aqui que está entrando agora, velocidade, precisão, decisão são 3 pilares fundamentais para que você faça a transformação do seu negócio. E muitas vezes a gente vê o pessoal adotando inteligência artificial sem estar articulado com a estratégia de negócio. Aí mora também um outro problema, mas aí uma conversa mais longa aí, né, na parte da estratégia, né? Deixa eu fazer um comentário aqui. Você falou de capacidade de interpretação, né? Eu acho que isso aí é humano, né, gente? Tem um lado, a IA acelera, porque a gente tem que escalar, né? Mas é humano. Deixa eu fazer falar de forma, não para falar para crédito, para tudo. Quem daqui, para tomar decisão, tem seus dashboards? Levanta a mão aí. Quem tem dashboard? Você tem um monte de dashboard? Eu tenho um monte de dashboard para tomar decisão, né? Eu tinha, na verdade. Vou contar a história. O que acontece? A gente tem um dashboard, a gente cria um dashboard para me ajudar a tomar decisão. Então, eu consigo olhar daquilo de uma forma estruturada. Aí, eu tenho direto comigo, 11 gerentes. Toda semana eu tenho uma reunião que a gente faz de saúde do negócio, a gente avalia. E aí, nessa reunião, sempre aparece, de repente apareceu na anomalia, alguma coisa diferente. Aí eu viro para algum gerente e pergunto, ei, por que mudou isso aí? O que está acontecendo nesse KPI nosso aqui? E aí começa, peraí, vamos ver. A gente começa a olhar os dashboards e sempre alguém fala, não, mas se a gente puder cruzar esse dado com outro dado que não está, aí a gente vai tomar decisão. Aí faz um novo dashboard, no dia seguinte, vai discutir, e o que acontece? Não, mas peraí, se vier um outro, nunca acaba. A gente foge da decisão, o ser humano, nessa hora, né? O lado humano da coisa.
né? O que a gente tem visto muito hoje, o que eu faço hoje, né? A IA está permitindo. Eu não levo mais dashboard para reunião nenhuma, para tomar decisão. Eu tenho um prompt, e eu tenho acesso aos dados, que eu tenho direito. E eu falo, me gera um dashboard. Aí o cara fala, não, mas é por causa disso. Ok, me inclua esse dado e cruze com isso. E ele gera. E me conta a história desse dado. E ele gera. Então, pessoal, no final, a capacidade de fazer perguntas é humano, mas o lado de ter a informação na hora, para ajudar na capacidade de interpretação, né? Para não ter mais essa... Eu brinco assim, né? O meu time é accountable por aí, accountability. Qual que é o oposto de accountability? Para mim é desculpability, né? Para mim, você pergunta para o cara vai dar desculpa. Não, mas é porque o cliente, é porque eu aprovou o crédito. Não, não é isso, esquece. Então, hoje eu tenho o dado na mão e eu sei que tenho capacidade. Todo mundo aqui tem capacidade de fazer isso. A IA está permitindo a gente fazer. Só adicionando aqui esse ponto, um problema geral do mercado, inclusive, são as fontes de informação, que a própria IA também facilita tudo isso, né? Você ter acesso a todas as informações, conseguir ter acesso a todas as informações faz com que a IA consiga interpretar isso de uma forma mais rápida do que antes você ter um dashboard para aquela fonte, para aquela outra fonte, para aquela outra fonte, que não se falam. Estático e que não se falam. Então, assim, de fato, essa é uma outra mudança muito importante e que faz total sentido e é um problema de todos aqui, de todos. Esse é um ponto interessante, porque a gente vive muitas vezes na tomada de decisão com um aspecto focal, né? A IA, ela consegue te dar uma visão sistêmica no seu processo de decisão. Então, eu falo sempre, né, às vezes, conversando com o meu time, falo, cuidado, que você tem que ter as duas visões, né? Uma visão focal, uma visão sistêmica, porque uma decisão, né, uma visão focal pode te levar a como é que chama? Uma visão focal pode te levar a uma decisão fecal, tá certo? Você acaba fazendo uma coisa errada porque você não teve a completude e você não teve o discernimento de tomar a melhor decisão, e a IA realmente fornece essas duas dimensões. Você consegue ter foco e você consegue também ter uma explicação sistêmica, que é o que a gente usa no crédito, né? Perfeito. Bom, na segunda rodada aqui eu vou falar, olha, o cadastro positivo ampliou a visão sobre o consumidor ao ir além da negativação. Mas isso basta para gerar crédito mais inclusivo ou ainda falta transformar histórico financeiro em contexto real de capacidade de pagamento e comportamento? Bom, a gente avançou muito no cadastro positivo nos últimos anos. A gente trouxe em torno de 130 milhões de clientes que estavam no limbo e não tinham crédito para potencializar essa entrada aqui no mercado tão importante para todo mundo. Já comentei aqui, hoje a gente tem diversas outras bases, né? Se compõe ao cadastro positivo o SCR, que é o cadastro positivo do Banco Central, se compõe ao cadastro positivo as informações de telco, as informações de utilities, e, de novo, a gente tem o ruído ainda da negativação, né? A gente continua tendo o ruído da negativação, que atrapalha, porque muita gente poderia ter, já é um bom pagador, apesar de ter sido negativado, que é o maior problema. Não, o problema não é quem está negativado hoje, mas quem já foi negativado e está com carimbo na testa, isso o cadastro positivo resolve, né? No entanto, ainda tem muito trabalho a se fazer, né? A gente tem os clientes invisíveis, aqueles que não têm crédito formal, aqueles que não têm, eventualmente, CPF. Ainda, isso teve uma corrida para ter, mas ainda temos muita gente assim, que estão completamente fora do mercado de crédito. Enfim, a gente tem bastante trabalho para fazer em relação à inclusão de crédito. De novo, não dá para deixar de falar que
com tecnologia na nossa mão, fácil do jeito que a gente está hoje, através da IA, tudo muda, e a gente consegue e vai conseguir cada vez mais trazer inclusão financeira para milhões de clientes que ainda estão aí, né? Um outro ponto a gente tem dentro do cadastro positivo, a gente tem informações do cliente que se compõem informações do que as próprias instituições têm também, em termos de capacidade de pagamento, em termos de outras informações que o banco tem, que as instituições financeiras têm, que o cadastro não tem. Então, não é só o cadastro positivo, mas é a parceria entre o Birô de Informação e os clientes, que vão a parceria e a complementaridade que vão trazer sempre as melhores decisões. Então, isso é muito importante também em relação ao cadastro positivo. Deixa eu fazer um comentário, Ricardo. Eu acho que o Pix trouxe a bancarização de muita gente, né? Só que essas pessoas não têm histórico, né? Acho que é um trabalho, até bancos digitais novos tem que fazer um trabalho forte para avaliar isso. Eu acho que esse é um tema interessante de como... Eu cheguei, estava no finalzinho da última apresentação, o pessoal falando sobre o pessoal desbancarizado, mas hoje minimizou muito, porque todo mundo recebe um Pix, né? E aí, acho que o potencial disso é gigantesco. O Pix ainda não é uma ferramenta, não é ainda uma informação que está sendo utilizada para concessão de crédito. Por incrível que pareça, a gente tem, com a vinda do Pix e a vinda a digitalização de todo o crédito, a gente também veio junto um problema gigante para cada um de nós e instituições financeiras, que é a fraude. Então, esse é mais um desafio que traz, não só para a inclusão das pessoas, que deveria ser, sim, um dado para a inclusão, mas ele vem com uma fraude embutida muito grande. A fraude tem crescido muito fortemente no mercado, mas muito mesmo. E esse é um outro ponto que a gente tem investido bastante, não só em dados, fundação, inteligência e serviço. É fundamental para a gente hoje falar de fraude também. Os birôs, né, seguem a sua jornada, né, sempre incorporando bases de dados que são relevantes para análise de crédito. E os birôs passam agora por um processo também de evolução com a inteligência artificial, através de dados transacionais que vão começar cada vez mais a serem disponíveis. E já existe uma transformação que a IA está capturando na ponta, nas conversas de crédito. Ela consegue capturar pelo tom de voz, pela velocidade do que você fala, o seu nível emocional. Então, a gente está saindo de olhar o crédito, olhando pelo espelho retrovisor, estamos olhando para o lado com transacionais e vamos evoluir para frente olhando pelo para-brisa, através dos dados emocionais e dados comportamentais daquele momento no processo de decisão. Eu acho que tem um ponto para complementar, Elias. A gente tem falado com vários clientes, a capacidade que a IA tem a gente fala de personalização, né? De know your customer, conheça seu cliente. E a gente tem falado agora de hiperpersonalização, mas mais do que isso, de hipercontextualização, né? Eu não tinha capacidade antes de pegar tudo quanto é dado que está rodando daquela pessoa em tempo real e eu conseguir criar uma visão da pessoa. A gente tem projetos hoje de criar um gêmeo digital, que é um agente de cada pessoa. Então, um banco está criando um gêmeo digital de milhões de clientes. Esse gêmeo digital está monitorando tudo o que está acontecendo e, em tempo real, ele cria aquela persona onde eu vou poder personalizar uma oferta, mas oferecer crédito, o que seja, né? Acho que isso aí é uma coisa que está acontecendo e é realidade, né? Aí você fala, e custo disso? Gente, isso está resolvido. Acho que eu não acho que o problema é custo, não. O que eu não quero, por exemplo, eu não quero pagar um boleto de manhã e à tarde eu receber. Você tem um boleto para pagar, né? Eu quero parar que aconteça isso. Hoje a informação está lá. Como que eu crio esse gêmeo digital que ele conheça tudo? Esse valor para complementar um cadastro positivo e tudo que está acontecendo e reduzir fraude, eu entendo que é um baita valor.
já se fala, o pessoal fala do KYC, né? É Know Your Customer, mas já se fala de QIA, é Know Your Agent, né? Na outra ponta, tá certo? Então, futuramente vai ter um agente falando com outro agente, né? Você estaria delegando muitas funções para que seu agente pudesse te ajudar, né? Nas suas transações. E aí já fica uma briga de algoritmo contra algoritmo, né? Para se entender as duas pontas, para que realmente uma transação consiga acontecer. Essa discussão já está acontecendo e vai ser um próximo passo, pelo menos para as empresas grandes, né? Vai constituir a gente na parte de compras, na parte E-commerce, de comércio. Exatamente. Você vai Então, fazer o essa é SEO a para trilha. quem, né? E só complementando, o pessoal fala muito de Open Finance, né? Tá? Então, os birôs, como o Ricardo bem colocou, nós somos Open Economy, porque nós pegamos não só a parte financeira, nós pegamos a parte de telecomunicações, pegamos a parte de energia, pegamos a parte de água, pegamos a parte de saneamento, e a gente vai continuar agregando para que a gente tenha essa visão 360. Perfeito. Bom, Liguri, a nuvem permite escalar decisões em segundos, né? Como impedir que as empresas acabem escalando também o viés, né, histórico? Dados ruins, decisões opacas com muito mais velocidade. Acho que a afirmação é essa mesma. A nuvem, né, ela democratizou a escala. Qualquer coisa que eu consigo fazer para milhões, milhares de pessoas, milhões de pessoas. Né? Então, acho que o primeiro ponto é esse. Né? Então, ela democratizou a escala. E aí, para mim, escala sem governança é aumentar o risco. Né? Hoje eu consigo tomar milhares de decisões, que é bacana, mas escala sem governança. Tinha uma propaganda antiga de quem que era? Para entregar a nossa idade, da Pirelli, que era controle sem... Como que era? Controle sem... Velocidade sem controle. Velocidade, potência sem controle. Não existe sem controle, né? Acho que era da Pirelli, quando a Pirelli era italiana ainda. Né? Então é a mesma coisa, gente. Na escala sem governança não funciona. E aí eu acho que o ponto principal, acho que o Ricardo comentou sobre isso, é como eu estabeleço os guardrails. O que são guardrails, pessoal? Tem duas formas que eu posso colocar. Eu posso colocar um gatekeeper. O que é um gatekeeper? Um pedágio. Para cada aprovação, eu vou pôr um monte de gente analisando e depois eu tomo a melhor decisão, que eu quero ter certeza. Isso funciona? Não funciona. Né? É um pedágio. Né? O guardrail não. Eu defino as regras do que se pode fazer. Lá na Amazon a gente fala muito assim. Todo mundo pode fazer o que quiser. Que esteja no guardrail. Muito simples. Né? Aí, quando eu sair do guardrail, aí vai para o pedágio. Vai ter que analisar profundo. Então, acho que guardrail é o principal ponto aí para evitar essas questões de viés. E aí, acho que tem algumas vertentes importantes nesse negócio. Primeira coisa, qualquer coisa que eu for desenhar hoje, eu tenho que desenhar pensando em explicabilidade by design. No desenho tem que ter a explicabilidade implícita lá. Né? Como que eu explico aquele dado? Como que por que aquele modelo tomou a decisão? De onde veio aquele dado? Por onde ele passou? Né? E aí eu tenho analisar o viés do dado. Né? Hoje eu consigo fazer isso, analisar o viés do dado, o bias, né? Eu consigo analisar antes de treinar um modelo. Então, eu tenho um ferramental lá que eu consigo analisar, ele vai me falar em vários atributos o quanto que aquilo tem um viés ou não. Depois que eu treinei o modelo, eu consigo analisar o modelo, quanto que ele está envezado para algum lugar. Eu consigo bloquear aquilo e retreinar ele. E depois que ele tiver uma operação, tem falado muito de bias drift, né? Porque ele vai pegando mais dados e vai mudando o negócio. Como que eu monitoro tudo isso, pessoal? Acho que é super importante, né? E aí, no final, eu controlei o viés, mas eu tenho que conseguir explicar, pegar essa cadeia inteira e explicar tudo isso. Então, por exemplo, hoje eu consigo pôr um atributo lá, que seja gênero, raça, e ele vai falar, olha, peraí, nesse modelo ele está 20% para esse tipo de raça, que é menos aprovado o crédito. Para explicar a mesma coisa, eu consigo saber os pesos das coisas. Para essa decisão de negativação foi o peso salário, o peso tempo de emprego, o peso foi o que mais levou à decisão. Eu consigo avaliar. Então, a primeira coisa, explicabilidade by design, é a primeira coisa para a gente evitar. Segundo ponto é a rastreabilidade, a linhagem. O dado veio cru, eu trabalhei o dado,
você pôs numa outra base, eu misturei com outro, né? Por onde ele passou todo, qual que é a regra que o modelo usou, eu tenho que ter rastreabilidade, tudo isso eu tenho uma ferramenta para fazer tudo isso, né? E aí o último ponto aí, acho que é a escala, né? Como que eu escalo esse dado? E aí quando eu começo a escalar tudo isso, né, eu tenho que tomar cuidado porque na hora que tiver um problema, eu tenho que ter algum modelo que vai estar monitorando. Hoje a gente usa modelo as a judge, o modelo como um juiz, para avaliar tudo isso e falar, peraí, parou tudo, está dando problema, está dando muito positivo. É uma anomalia aqui. Põe um circuit break, põe o que seja e para tudo. No final do dia, pessoal, acho que é super importante como que isso tem tudo a ver com governança por trás de tudo isso. A gente tem tecnologia para isso hoje, tem ferramenta para isso, mas o mais importante não é a ferramenta, é como que a gente está aplicando ela e um ser humano, no final, toma uma decisão. Exatamente. E eu até adicionaria também contexto, né? Contexto é importante, né? Quando você vai usar os dados, ter certeza que você está usando dentro do contexto. E como o Liguri falou, já tem muitas ferramentas, né? Tem ferramentas aí que se automatiza até o peso de cada variável na decisão e que se discute muito lá fora, está indo além da explicabilidade. Seria, o pessoal fala de explainability, fala understandability, porque eu tenho que falar para alguém como é que eu explico, né, um negócio complexo, às vezes, para um consumidor ou para coisa que o valha. Aí só fazendo um comentário, trazendo para a realidade de bancos também, de instituições financeiras, o dado e a decisão eles precisam existir por 5 anos. 5 anos. Então, assim, você garantir que toda essa rastreabilidade que você comentou e essa explicabilidade que você falou existam daqui para frente é muito importante, não pode deixar de acontecer. E a IA, como você falou, proporciona mais ainda isso, essa rastreabilidade que a gente consegue interpretar melhor e guardar com inteligência. Não só guardar para entender o que aconteceu lá atrás no passado por decisão do modelo X, YZ, que você nem sabe qual era. Então, de fato, tem uma questão importante aqui de rastreabilidade e segurança e compliance, mais do que segurança, em relação a instituições financeiras. Quando a gente fala de explicabilidade, Ricardo, eu acho que a gente está evoluindo muito, gente. Eu estaria sendo leviano aqui falando que eu consigo explicar tudo, qualquer modelo. A gente fala modelo da OpenAI, da Anthropic. A Amazon trabalha com todos, a gente entende da liberdade ao cliente. Mas a gente está evoluindo isso ainda. Eu consigo virar e falar qual é a fonte que trouxe aquela decisão, de onde veio, se eu confio ou não naquela fonte. Eu consigo falar de qual é aquele dado, mas entender lá, naqueles bilhões de atributos e parâmetros que tem no modelo, qual bit ligou, qual neurônio ligou na gente aqui, isso aí está evoluindo ainda. A Anthropic tem pesquisa para isso, gente, tem muita pesquisa. A gente tem a resposta certa de tudo, exato? Não, mas está evoluindo. É verdade, e também tem se discutido muito aí em que você usar a parte de compliance, você já usar agentes, né? Porque você faz compliance por amostragem. Né? Já tem discussões, inclusive, de se criar agente para compliance que ele monitora toda a transação, que dado foi usado, se rodou a versão do modelo, e com isso é uma trilha que está evoluindo. Né? A auditoria entra nisso também. É isso aí. E não é mais para amostragem agora, eu consigo fazer para todo mundo, gente. É isso aí. Agora, com IA, eu faço, não é mais amostragem. Esse é o ponto. Escalo. É isso aí. E aí o aprendizado que o mundo vai ter é gigantesco. Exatamente. Esse é um degrau transformador em cima do compliance que os advogados ainda estão discutindo, estão tentando entender, e é algo que vai seguir essa rota aí. Você quer complementar? Não? Vamos lá. Bom, agora uma pergunta para os dois aí. O que uma arquitetura moderna de IA precisa garantir para que os dados de crédito sejam realmente confiáveis, seguros, auditáveis e utilizáveis em decisões críticas? A gente já respondeu praticamente isso aí, mas se você quiser complementar... Sim, a gente já abordou bastante aqui a questão da arquitetura, né, da fundação, dos dados, inteligência, plataforma, serviços e serviços autônomos.
tem uma questão importante que é essa arquitetura toda para o mercado de crédito, ela tem que, de novo, começar, só frisar isso, começar com o dado correto. A limpeza dos dados é fundamental para que ele possa subir toda essa arquitetura e chegar no final, na decisão correta. Os ruídos atrapalham bastante. Só queria frisar esse ponto aqui que a gente já falou. Acho que esse ponto é importante, né? Que é confiabilidade, né? Você está falando. Eu acho que a gente tem ferramenta hoje, isso aí tem que estar, by design, no pipeline, no flow, no fluxo do dado que veio, entrou e o novo dado que entrou. Primeira coisa, ponto importante, dado disponível não é dado confiável. Para mim, eu acho super, eu falo muito disso em cliente, porque o cara fala, não, eu tenho o dado lá, mas você confia? Não, tá lá, alguém pôs, mas confia. Né? E a gente, como executivo, como humano, tem que ir lá e questionar. Acho que o primeiro ponto mais importante dessa discussão é se eu confio no dado. E hoje tem como colocar data quality em todo o flow, né, criando as minhas regras, e com o IA mais ele vai sendo adaptável, né, automaticamente para isso, para ter o dado confiável. Acho que esse é o principal ponto aí desse bate-papo. E aí um outro ponto importante, que você falou, na arquitetura de dados ainda, não falei nem de IA, é a segurança, né? E aí eu tenho que tomar decisões. Meu dado tem que estar encriptado, criptografado, em descanso, como está armazenado, ou no trafegando? Quem tem acesso ao meu dado? Né? Quem vai ter acesso? Todo mundo vai ter acesso a esse dado agora? Né? Como que eu faço segregação de ambientes? O meu cientista de dados, ele tem acesso ao dado produtivo? Super importante essa conversa, porque você fala, pô, não, o cientista de dados vai ter dados sintéticos, por exemplo, ou dados embaralhados, né, mascarados. Né? Como que é? E essa decisão é decisão de governança mesmo, que você tem que ter antes. Né? Eu acho que é super importante. Mas você falou de arquitetura moderna de IA, por isso que eu falei arquitetura de dados. Né? Hoje a gente tem que entender, quando a gente vai escolher um modelo, todos os modelos são treinados com direitos humanos, todos eles. Né? Mas tem diferenças. Né? Eu tive uma oportunidade há uns 2 anos e meio atrás de ter um bate-papo one-on-one com a fundadora da Anthropic. Tive a oportunidade, estava em São Francisco, a gente levou um cliente, a gente depois fez um one-on-one e ficamos conversando. E a visão dela é o que eles chamam lá, by design, quando eles criaram a Anthropic, quando eles se separaram da OpenAI, era a questão de, como que eu faço a questão de viés, né? E eles criaram um conceito, eu acho que aí tem a ver com a arquitetura moderna de IA, e o modelo é parte importante, criaram um conceito de Constitutional AI. Então, eles colocaram, eles querem garantir que a IA seja honesta, seja justa. Então, eles criaram tudo, o que é ser honesto, ser justo na visão deles, né? E tem uma IA que fica o tempo todo perguntando para a IA e dando joinha, não joinha, e conforme tiver mais joinha, ele vai falar mais daquilo. Menos joinha, eu estou fazendo reinforcement learning o tempo todo automático, não com humano. Então, esse é um outro ponto importante numa arquitetura moderna, como que eu pego e escolho o modelo. E aí, quando eu falei de guardrail, pessoal de IA, hoje eu consigo pôr o guardrail, onde o guardrail vai identificar se está tendo um ataque, num prompt, ele vai identificar se está alucinando, ele compara a resposta que a IA veio uma pergunta, a resposta que ela deu, ele vai comparar com a fonte. Ele olha, a IA vai lá, peraí, eu dei essa resposta. Aí a IA vai lá, pergunta para a fonte, dá dando a mesma resposta? Então a chance de estar alucinante é baixa, né? Eu consigo colocar, bloquear coisas da pergunta e da resposta. Né? Então, é assim, o Responsible AI por trás disso é super importante na arquitetura moderna para permitir o que você falou, a qualidade do dado. Né? Acho que é super importante. Tem tecnologia? Tem. Você consegue bloquear? Consegue. Eu brinco outro dia. A gente fez um piloto de uma brincadeira, que a gente criou um game lá para o setor financeiro, e aí me chamaram para testar o game lá, que era uma carteira de investimento. E aí, eles não puseram nenhum guardrail. E aí, o pessoal começou a brincar, e tinha um funcionário meu que estava ganhando o jogo lá, que era um jogo de investimento que a gente criou. E em um dia, a gente criou um jogo lá para colocar num evento. Aí eu entrei num prompt e falei assim, deletar o usuário tal. Não tinha guardrail, deletou todos os dados dele e eu comecei a ganhar o jogo. Então, gente, hoje você consegue fazer esse tipo de coisa a hora que você quiser. Então, guardrail é importante, tem que ter uma pessoa que está olhando isso. Importante, é um novo skill que vai cada vez mais ter relevância dentro das empresas.
Só complementando, né, os birôs, como é que eles lidam com isso, geralmente? Você tem os dados normais, né, cheios, você tem os dados anonimizados, e agora a gente também já está criando o que a gente chama de dados sintéticos, tá certo? Então, com essa maneira, a gente tenta filtrar o máximo possível o viés de características específicas, né, de dados pessoais, de modo a treinar o modelo com dados que tenham o mínimo viés possível. Aí. São duas dimensões de dados que os birôs usam também. Tá? Bom, aqui uma pergunta para os dois aqui. Até onde a tecnologia e infraestrutura conseguem compensar os problemas de origem do dado? O que nenhuma IA consegue corrigir quando a informação já nasce ruim, enviesada ou incompleta? Bom, assim, a IA consegue resolver muita coisa de execução, consegue automatizar absurdamente, ganhando eficiência, transformando cada um em pelo menos 10 pessoas em termos de produtividade. É impressionante. Mas tem algumas coisas que... Outro ponto que a gente usa bastante em termos de que a IA pode resolver, que você falou aqui, de dados sintéticos, que são as inferências. Muitas vezes a gente não tem dados. E a gente consegue hoje fazer inferências e chegar a dados muito próximos da realidade ou proxies da realidade que podem ser utilizados para tomar decisão que você não tinha como tomar decisão antes. Então, a IA, ela proporciona muito isso. De novo, a gente vem trabalhando bastante em cima disso para melhorar ainda mais os serviços que a gente traz aqui para o mercado. Ruído, que a gente já falou lá atrás, ou um dado não confiável, um dado ruim, é algo que a IA ela não só não resolve, como ela exponencializa, né? Então, se a gente não trata bem os dados e não qualifica bem os dados, a IA, o que ela vai fazer? Ela vai usar aquilo, falava de garbage in, garbage out, o Pedro, que a mulher estava falando disso. Outro dia eu vi que a IA tem a capacidade de fazer garbage in e garbage amplified out, quer dizer, está amplificando o lixo de entrada dentro dos modelos de IA. Então, esse é um ponto para se preocupar sempre com a fundação, já foi dito isso, mas que a IA não vai resolver, ela não vai consertar o que entrou lá dentro. Ela pode inferir, esse é o caminho. E um outro ponto fundamental, aí falando do ser humano, né? A IA, ela cada vez mais vai ter autonomia para trabalhar sozinho. Mas quem faz a pergunta e quem coloca os guardrails são os humanos. Quem faz o prompt somos nós aqui. E fazer o prompt correto você me corrija se eu estiver errado, mas é uma das maiores partes aqui de você conseguir um resultado positivo do outro lado. Então, saber perguntar não é só saber perguntar, precisa saber do negócio. E um ponto que eu tenho dito até para os meus filhos, assim, cada vez mais a gente tem que se especializar no negócio. A gente tem que entender do business. Entendendo do business, a IA vai ajudar a gente a chegar em lugares que a gente nunca imaginava chegar. Então, fundamental é entender do negócio. Para a gente aqui, é fundamental entender de crédito, entender como que o banco ganha dinheiro, como perde dinheiro, enfim, tudo que todo mundo conhece aqui. Porque aí a gente vai saber fazer a pergunta correta para a IA. Vamos lá, acho que, complementando, um problema acho que tem que ser resolvido, e a gente consegue resolver, e não precisa nem ser com IA, né? Pode ser com IA ou não, é a fragmentação de dados das empresas. Eu tenho várias bases desestruturadas, estruturadas, onde eu tenho que integrar tudo isso, isso é o principal problema. Porque a pergunta que a gente chega no cliente e fala, e aí, você tem as bases? Tenho. Tudo distribuído, virado em silos, né? E aí tem a ver com cultura, né? As pessoas pensam que dado é poder, e fica dentro do estilo, eu só dou para você quando você... eu tenho poder aqui, tem que acabar com isso. E aí é a cultura que acaba.
E a gente tem que criar um catálogo único, né? Catálogo único não é uma arquitetura que é tudo centralizado, gente. Né? Posso dar um exemplo de um caso público aqui, que é o Banco Itaú. O Banco Itaú com a gente trabalhou, onde ele descentralizou tudo. Ele criou domínios, um data mesh que a gente chama, onde cada domínio de crédito, cada domínio é dono do seu dado em produzir o dado. Você produz, você tem que fazer governança. E ele libera para todo mundo consumir. E ele tem que garantir que aquele dado está atualizado. É um modelo mais evoluído que você tem que fazer de dados, onde está totalmente distribuído. Né? Então, a questão da fragmentação do dado é importante, tem que pensar uma arquitetura e um modelo operacional importante para isso. Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente pode resolver é a latência do dado. Na minha cabeça, a latência. O dado chegou atrasado, né? Não é como que eu faço streaming disso, de dado? Eu acho que a gente tem tecnologia para resolver. Eu acho que você perguntou que a IA não resolve, né? A IA não resolve se a empresa não quiser abrir o processo decisório. A IA não resolve isso, gente. Né? E aí tem a ver com o ser humano aí no meio, né? A IA não resolve se tiver uma regra implícita, por exemplo, a pessoa que tem estabilidade no emprego tem capacidade de pagamento. Será? Não sei, gente, se essa regra é fácil. Se tiver essa regra, ela vai... Né? O cara pode estar eu posso olhar lá no CPF dele, está na Bet, usando dinheiro dele para Bet, né? Como que eu consigo olhar isso? Então, assim, depende das regras, isso aí ela não vai resolver. Ela pode até dar uma opinião, trazer um insight para você que aquilo não está legal. Acho que esse ponto é importante. Essas regras aí são importantes. Mas tem coisa que não vai resolver, que é o lado humano que você falou, né? E eu gosto muito do que você falou, Ricardo. Cada vez mais do lado do negócio. Eu tenho um time grande comigo de tecnologia que atende o Brasil todo. Todos os clientes do Brasil. É um time muito técnico, muito. Assim, eu não sei de onde a molecada veio, né? Uma galera muito boa. E o objetivo nosso é entender o problema do cliente e desenhar a solução. No começo, quando a gente começou, eu tenho 8 anos de Amazon, de AWS. A conversa era o que é cloud. Hoje não é essa conversa. Hoje a conversa é de negócio. Então eu comecei a trazer conhecimento de negócio. O cara que atende banco, contratei um trabalho lá, um curso da Febraban para a galera fazer ideia de banco. Porque a pergunta tem que ser, né? A gente nunca vai saber mais que vocês. Mas a gente tem que conseguir fazer a pergunta correta. Então, se somar o lado técnico com o lado de negócio, eu acho que isso aí não é a IA que vai resolver, a gente. Sem dúvida nenhuma. Isso tem muito a ver com a cultura que você estava falando, cultura organizacional. Se a estrutura não tiver, muitas vezes agora, top-down, inclusive, falando, é esse o caminho que a gente vai para a IA, a empresa não vai. E quando você fala do bottom-up, muitas vezes as pessoas já estão trabalhando com IA, individualmente falando, mas não conseguem aplicar na empresa. Então, esse casamento correto tem que existir para que as corporações evoluam aqui no modelo, como você deu o exemplo do Itaú aqui, no modelo que vai funcionar de fato, né? Você consegue falar assim, olha, agora a gente é uma empresa AI-driven. A gente vai trabalhar através da AI e a gente vai se capacitar, vai capacitar todos os nossos colaboradores para poderem ter a IA como seu melhor amigo, o melhor impulsionador de execução de trabalho. Olha, nós estamos chegando no tempo. Mensagem rápida aí. Liguri, que mensagem você teria para passar para as pessoas com relação a essa jornada? Gente, acho que, primeiro ponto, a gente está falando de dados é a base de tudo, né? Eu fiz outro dia uma conversa sobre a anatomia de uma aplicação, num painel que eu estava, numa conversa com clientes. No final, a gente tem que pensar uma aplicação moderna hoje. Ela tem uma camada de apresentação, que é o web, que é o mobile, aplicativo móvel, o desktop. A lógica de negócio é um serviço, um microserviço, uma API. A base de dados, o dado é uma base de dados. Uma aplicação IA, agêntica, que a gente está falando de agente, né? A camada de apresentação é o WhatsApp, está pronto. Né? A lógica de negócio é o agente, falando com MCP, sei lá o que seja, que eu posso escrever tudo lá na hora por um prompt, criar uma lógica. E a camada de dados é o dado, certo? Então, a única coisa que sobrou, pessoal, que é comum dos dois, é o dado. Qualquer aplicação, qualquer coisa, a gente consegue substituir com uma velocidade muito grande. Então, se a gente não cuidar do nosso produto dado, né, da melhor forma, acho que não funciona. E segundo ponto, a gente fala papel do ser humano nisso aí, né? Eu falo muito que o papel do ser humano está fazendo um shift left. O humano era executor, agora ele vai virar no começo do processo, né? Que é o orquestrador, o designer, né?
Não, acho que a gente não tem que ter medo, não, pessoal. A gente tem que entrar de cabeça. Falo para os meus filhos isso. Né? A IA tem a memória, lembra de tudo, não lembra? A gente tem experiência. A gente tem lembrança, memória, mais sentimento, mais emoção, né? Isso a IA não tem, galera. Então, assim, vamos usar toda essa experiência para trazer cada vez mais valor com os dados. Eu falar de uma forma mais pessoal para todo mundo que está aqui e algo que eu venho falando aqui dentro de casa, enfim, eu resolvi me aprofundar muito há algum tempo atrás nesse assunto e o que é fundamental, gente, que todos que estão aqui estejam familiarizados com esse assunto. Quem ainda não pegou, baixa. Eu sou fã número 1 do Claudinho, que é o Claude. Baixem o Claude, versão básica, sem custo, depois vocês vão se viciar também, é um problema. Mas tenham um projeto, algo que vocês precisam, que vocês possam pensar em automatizar e façam. Sem medo de ser feliz. Conversem com a linguagem, com a LLM, quaisquer que for, Claude, Gemini, OpenClaw, o que vocês acharem que tem que entrar, conversem e criem um projeto. Isso vai trazer uma visão e uma libertação individual e de profissional muito grande. Porque você vai ver o quanto você é capaz de fazer coisas que você não tinha capacidade de fazer antes. Então, façam. Chega em casa, baixa agora no app e já começa a fazer. Mas não só chat, não. Chat, como é que está hoje? O que eu posso fazer? Não só chat. Tenta pensar num projeto pessoal que seja qualquer e façam. É fundamental e é fundamental para o futuro de todo mundo que está aqui, porque essa é a ferramenta que vai ser utilizada, que já é utilizada. Bom, gente, depois da profundidade que nós tivemos aqui, minha mensagem é que a gente vive num mundo www. Você sabe o que quer dizer www? What a wonderful world. Nós estamos num mundo maravilhoso, né? Vamos abraçar essa causa, porque esse movimento é transformador. Uma salva de palmas aqui para os palestrantes aqui. Obrigado.